nós estamos no Present Perfect for. É a última aula sobre o Present Perfect. Depois disso, não vai mais aparecer uma aula sobre isso no livro, nesse livro inteiro. Só se for um outro livro, mas esse livro aqui não tem mais. São só 4 aulas e agora vão só aparecer as frases aí no decorrer das outras aulas, né? E a gente tem que estar atento como que usa e como que funciona o Present Perfect, porque geralmente, como eu já falei, né, passa desapercebido as pessoas, alunos de inglês aprendem a falar bem inglês, mas não utilizam o Present Perfect por acharem muito difícil ou porque não entenderam um conceito que pode ser simples. A melhor coisa para você poder aprender mesmo o Present Perfect é lendo, é falando, é ganhando experiência com o inglês. Né? Como que eu sei exatamente quando se usa? Quando você estiver falando inglês, a sua mente ela não vai ser tão rápida para você conseguir falar, puxa, agora eu estou numa situação em que eu devo usar o Present Perfect. Isso não vai acontecer. Então, isso tem que ser meio que automático. Então, como que você vai falar o Present Perfect, vai usar o Present Perfect em inglês a esse tipo de passado? Vai usar o Present Perfect automaticamente. Depois que você já ouviu o Present Perfect, leu e esteve em situações em que em que apareceu o Present Perfect suficientes. Então você viu tanto que acostumou assim, quando se usa e quando não usa. Fora isso, tem que ficar atento aí nas regrinhas. Então, só para poder relembrar, lição 15. O título da lição era I have done. I have done. I have done. Então, o que nós temos? A gente aprendeu lá que para falar eu fiz alguma coisa em inglês, eu fiz usando o passado simples, o past simple, eu falo I did, não é? O verbo fazer é to do, o verbo do, e o passado simples seria eu fiz, I did. Mas se eu falar o present perfect, que é um passado que eu expliquei dessa maneira, né? Ele traz algum impacto para o presente, ou você diria, é aquele passado que se estendeu até o presente, ainda está acontecendo? Então tem que usar o present perfect. E como que usa o present perfect? Obrigatoriamente, você tem que colocar o pronome como está aqui, I. Tem que colocar o verbo have ou has, certo? Vocês já sabem por quê, have ou has, quando for terceira pessoa. E depois o verbo no passado particípio. E por isso não pode esquecer, pesquisa na internet. Quando vocês forem estudar, uma coisa muito importante para quem estuda inglês é imprimir, memorizar uma tabela de verbos. A gente já fez isso, na lição aqui tem algumas tabelas. Precisa memorizar tabelas de verbos. Nesse nível que a gente está estudando inglês agora, a gente precisa estudar pelo menos 3 conjugações. Presente, passado simples e o particípio. Se fosse o verbo do, como ficaria? Se fosse o verbo do no presente? Do. No passado simples? Did. E no particípio? Done. É isso aí. E se for o verbo to be? O verbo to be no presente, por exemplo, é I am, não é? E se for o passado? Yes. I was. E se for o particípio? Usando o present perfect? I've been. Isso. I have been. I have been. I have been. Sempre usa junto. Mas o particípio é isso, é been. Então você pega, se for o verbo ver em inglês, como que é? Present, I see. I see. And past, I saw. I saw. And in present perfect, I have seen. Very good, brother Josemar. É isso aí. Muito bom mesmo. Então, você só consegue utilizar o present perfect se você tiver... Não, depois eu faço esse. É a mesma coisa, por exemplo, a Araceli citou aqui o verbo ir em inglês. Presente, go, I go. Passado, went, I went. Particípio, I have gone. Certo? Então a gente começa a memorizar os 3 tempos muito importantes para a gente aprender a falar inglês aí. São os verbos presente, passado e particípio. Lição 15. Nós vimos aqui, né, um exemplo, o mais simples, onde você tem a opção de, por exemplo, de usar o passado simples. I cleaned my shoes.
E aqui está o present perfect. I have cleaned my shoes. Na forma contraída, I've cleaned my shoes. Então ele limpou o sapato dele está brilhando. Acabou de acontecer, tudo isso traz um impacto para que seja utilizado o present perfect. Eu posso utilizar o present perfect na primeira pessoa, I've cleaned, ou eu posso narrar. No caso, falando aqui para a terceira pessoa, ele limpou os seus sapatos. He has cleaned his shoes. Certo? Nós aprendemos algumas frases, aprendemos a estrutura. Tem que voltar nisso aqui algumas vezes, senão realmente fica difícil de aprender a aplicar. E aí teve os exercícios. Aí depois, então, eu acho que vocês já anotaram alguma vez, mas se puder, se não anotaram, anotem agora. O Present Perfect One, ele ensina pra gente qual é a primeira situação em que nós usamos o Present Perfect. Resposta: quando algo aconteceu no passado, ele limpou os sapatos, já é passado. Mas os sapatos dele se estendeu até o presente, acabou de limpar. Então, eu uso no passado que se estende até o presente. Isso é o resumo da lição 15. É o passado que se estende até o presente. É algo que aconteceu e a gente tem uma demonstração, um impacto aqui. O sapato está brilhando. No caso aqui, eles se foram, né? Eles saíram e mesmo assim ficou o sofá vazio. Você consegue ver, eles se foram, chamou a atenção. Eles saíram. Então, já dá para entender que eles acabaram de sair. Você começa a entender isso. E aí depois vem os quadros. Esse é o primeiro ponto. O segundo, que é a lição 16. Nós aprendemos aqui já no título, Present Perfect 2, que nós temos 3 situações em que é obrigatório o uso do Present Perfect. O que você tem que ter em mente aqui? Essas palavrinhas-chave. Just, already, yet. Certo? Toda vez que tiver essas palavrinhas e você estiver se referindo ao passado, então tem que usar o Present Perfect. Quando que usa just? É quando acabou de acontecer, né? Acabou de acontecer. Just, a palavra just significa apenas em inglês. Mas quando você fala I have just e depois o verbo, por exemplo, nós aprendemos aqui na lição 15, I have done significa eu fiz. Eu fiz. Se eu falar I have just done, o que eu estou falando? Travou um pouco, velho. Por exemplo, se eu comparar aqui, na unidade 16, I have just, e eu utilizar o verbo do, que nós já aprendemos, ele vai ficar como? Só um minutinho que eu acho que travou, peraí. Voltou? Só isso aí. De volta, se quiser deixar sem a tela para talvez fica melhor. Tá bom, deu um bloqueado. Tá. Vê se fica melhor sem a tela, Josemar. Acho que caiu a internet dele. Você está ouvindo bem aí, Rafa? Maravilha. Só um minutinho, deixa só o irmão Josemar reconectar, e daí a gente já volta aqui falando. Abacaxi. Não. Uma delícia. Tome. Obrigada. Filho. Não. Abacaxi. Tá de volta? Eu continuo, porque Voltamos. Aí, agora sim. Então, nós estamos falando aqui, né? Na unidade 16, a gente viu que tinha umas palavrinhas-chave. Então, se eu quero falar em inglês, nós falamos sobre o verbo ir, que é o verbo to go. Então, no passado, to go é o verbo fazer, é o to do. Então, no passado, usando o present perfect, I have done. Se você for falar em inglês que você acabou de fazer alguma coisa, é passado. Você fez alguma coisa, mas você acabou de fazer, foi. Então você precisa usar a palavrinha just. Então, para falar em inglês, você fez alguma coisa, você responde acabei de fazer ou acabo de fazer. Em inglês, você fala I've just done.
Certo? Tudo bem aí? Depois nós vimos aqui, ó, usando a palavrinha already. Already significa já. Então, quando você vai falar em inglês que você já fez alguma coisa, você usa a palavra already. Por exemplo, estamos falando sobre o verbo fazer, você vai falar em inglês. Eu já fiz. Eu já fiz. Então, I've already done. Ou você pode utilizar a terceira palavrinha, que é o yet, para falar que você ainda não fez alguma coisa. Então, não fez ainda, em inglês, a forma negativa aqui, ó, I haven't done, que é o verbo no particípio, yet, que significa ainda. Tudo bem? O que é importante anotar, o Rafa? Eu te falo daqui a pouco, o meu Josemar volta, mas eu vou adiantando aqui. Quando você utilizar... Você está conseguindo ouvir bem? Meu irmão tá ouvindo? Eu estou ouvindo bem, estou te ouvindo. Ah, tá bom. É só essa dúvida mesmo. Uhum. Tá dando para ouvir bem, né? Tá. Peraí que o irmão Josemar voltou. Joia. Back to the lesson. Eu acho que a internet deve ter ficado ruim. Deve ter ficado oscilando. Deixa eu ver. Então, mas de qualquer maneira eu vou adiantando aqui, a gente volta assim que eles conectarem. O que nós temos aqui, ó? A palavrinha just. Se você copiar isso aqui, esse texto que está no título, Tá de volta? Vamos ver se conectou. Então, tá conseguindo? Uma amiga da Sônia. Tá conseguindo ouvir, mas não é? Eu tô ouvindo, mas tá chegando tudo cortado, irmão. Será que a minha internet tá ruim? Tá? Às vezes tá ruim, que eu tô perguntando pro Rafa aqui, ele falou que tá normal. Vê se dá para Tá acompanhar. normal? Então é aqui, então. Tá um pouquinho lento. Eu vou desligar a câmera e ver se melhora. Isso. Vê se fica melhor. Eu vou puxando aí, o irmão avisa qualquer coisa. Ó, o que precisa anotar? Eu tô até passando aqui, né? Precisa colocar no caderno, pegar um papel e anotar. Essas três palavrinhas aqui, ó. I've just, com os três pontinhos, que significa eu acabo de fazer alguma coisa. I've already, significa eu já fiz alguma coisa. E o I haven't yet, eu não fiz alguma coisa ainda. Por que é importante até escrever, nesse caso, em português? Porque você vai poder saber a aplicação. Acaba de acontecer, já aconteceu e não aconteceu ainda, é present perfect. E é assim que usa. Se esqueci como que forma a estrutura da frase, vai para a unidade 16 e aí você consegue relembrar. Tudo bem? O que é importante? Ó, eu ensinei na lição 16 que o Josemar. Oi? Desliga o seu microfone, vê se ela acelera. Sim, tô vendo. Vê se ela acelera um pouquinho mais também. Isso. Aí nós temos aqui, ó, esses três casos que tem que ser anotado. Detalhe, né? Talvez não ficou claro até quando eu dei aula 16, né? O just, eu acabo de fazer alguma coisa. O already, eu já fiz. Então essa palavra already significa já. O yet, nós aprendemos que ele significa ainda. Então, ó, eu não fiz alguma coisa ainda. Porém, tem uma frase aqui que a gente tem que prestar atenção nesse yet, que ele também pode significar já. O yet é ainda, geralmente. Mas ele pode significar já, se você comparar com a estrutura que a gente fala em português. Em que frase que tem? Essa daqui, ó. As duas menininhas aqui estão conversando, ó. This is my new dress. Uma disse. Este é um vestido novo. E a outra respondeu. Oh, it's nice. Aí ela comentou, ó, usando o present perfect. Fez uma pergunta.
Have you worn it yet? Então, em português, nós diríamos assim, ó, você já usou ele? Ela falou, ó, você tem um vestido, esse é meu vestido novo. Ah, bonito, ele é legal, bonito. Você já usou? É assim que nós diríamos em português. Mas em inglês, eles falam diferente, é uma expressão. Eles perguntam assim, ó, você usou ele ainda? É como se fosse assim, entendeu? Então, yet, se você for traduzir ao pé da letra, ele vai significar para nós já, e não ainda. Então, no título da lição, ele ensina o yet em frases apenas negativas. Eu não fiz alguma coisa ainda. Mas e se você já fez alguma coisa? Ou você quer perguntar se a pessoa fez ainda? Se você quer perguntar se a pessoa já fez, você usa essa frase assim, ó. Have you worn it yet? Entendeu? Então, essa frase é uma frase estranha, esquisita em português. Por quê? Porque não é equivalente. Ela é diferente do modo como a gente fala, né? Em inglês, eles usam yet, que o significado literal é já, é ainda. Mas em português, essa frase nós diríamos usando a palavra já. Então, é diferente o modo de falar. Não é só a questão do inglês, é diferente o modo como se fala, né? Então, frisem bem o título da lição, 16, e essa conversinha aqui, ó, que apareceu no último balãozinho aqui, ó, dessas duas meninas, para poder aprender uma quarta situação que não está no título da lição lá, que é essa daqui, ó. Have you worn it yet? Tá bom? Aí depois vem os exercícios. Quem não fez, precisa fazer, senão não consegue acompanhar. E aí já tem a unidade 17. A unidade 17 ela é como se fosse a continuação. Percebe só como que continua? Nós aprendemos 3 ocasiões. Acaba de acontecer, já aconteceu, não aconteceu ainda. É obrigado a usar o present perfect. E agora nós temos uma nova situação. É quando você quer perguntar se alguma coisa já aconteceu, numa pergunta. Se já aconteceu alguma vez na vida da pessoa. Então você usa o have you, e aí vem o verbo já. Ou você pode usar o have you ever, para dizer assim, ó, se já aconteceu ou não. Vamos ver isso aqui então na prática. Para perguntar em inglês se uma pessoa já esteve em Roma, é a pergunta que ele está fazendo. Se você já esteve em Roma, você tem que usar o present perfect. Quando você pergunta, você já esteve em Roma? Você já esteve no Brasil? Ou você esteve em Roma? Você esteve no Brasil? A pergunta é se isso aconteceu alguma vez na vida, certo? Se você está fazendo uma pergunta sobre alguma coisa que já aconteceu alguma vez na vida, tem que usar o present perfect. Então, isso aqui, ó. Have you been to Rome? Você esteve em Roma? Poderia ser, have you been to Brazil? Você esteve no Brasil? Aí a resposta da mulher, yes, I have. Many times. Aí depois, have you ever been to Japan? Você já esteve no Japão? Resposta dela, no, I've never been to Japan. Percebe? Que para perguntar se a pessoa já esteve em algum lugar, usa a palavrinha ever. Essa pergunta é muito importante, porque se você vai perguntar para uma pessoa que veio de fora se ela já esteve no Brasil alguma vez na vida, se ela já esteve no Brasil antes, você vai ter que usar o have you ever. Então grava. Para que serve o have you ever? É para perguntar para a pessoa se já aconteceu alguma coisa na vida dela. Se já aconteceu alguma vez na vida alguma coisa. Então uso have you ever. Mas se usar o passado tá errado? Fala um pouquinho só mais alto, Rafa. Como é que é? Se usar o verbo no passado está errado? Se você usar o present simple, É. se você usar o present simple nessas situações que está mostrando na lição 16 e na 17, tá errado. Tá errado. Por quê? Porque se eu for chegar e perguntar para a pessoa sobre um passado de alguma coisa, e esse sentido da pergunta é se já aconteceu alguma vez na vida, uma pessoa que é nativa da língua inglesa, ela espera que você use o present perfect, porque é o correto. Se você não usar, ela vai entender, mas talvez ela vai entender de um jeito meio estranho. Se você perguntar para a pessoa, você já esteve no Brasil, e não usar o present perfect, ela vai entender meio que você está afirmando, você já esteve no Brasil, né? Alguma coisa assim. Então, tem um probleminha na comunicação. Entendeu?
Existem vários casos, existem alguns casos em inglês em que você pode usar o present perfect ou não. Pode variar. Você não usa o present perfect e acaba se comunicando ainda bem. Mas esses casos da lição 16, por isso que eu falei para anotar, esses 3 casos citados na lição 16 e mais esse que foi citado na lição 17, é obrigatório o uso do present perfect. Se não utilizar, aí a frase está errada. Está errado. É possível que a pessoa entenda o que você quis dizer, depois de você explicar um pouco, mas a princípio falou de modo errado. Entendeu? Entendi. Tudo bem, Rafa? Tá acompanhando aí, irmão Josemar? Ok, irmão. Ah, maravilha. Melhorou a internet. Então tá jóia. Então, agora nós chegamos aqui na lição 18. Por que eu fiz até esse resumo um pouquinho mais longo? Porque nós não vamos mais estudar Present Perfect. Essa aqui é, assim, né, nessa série, né, nesse livro. Então, unidade 18 é a última aula sobre o Present Perfect, pelo que eu verifiquei aqui no livro. Né? E agora nós temos aí a 5ª situação em que é obrigatório a utilização do Present Perfect. Do Present Perfect. E o título da unidade 18, Unit 18, is How long have you something, alguma coisa. O que significa how long? Quem sabe? How long? Que tipo de pergunta é essa? How long? Quanto tempo? Quanto, né? É isso aí. Quanto tempo? Então, quando você usa em inglês quanto tempo, olha só, é a 5ª situação em que nós podemos ver que é obrigatório o uso do present perfect. É quando você vai perguntar para a pessoa quanto tempo tem acontecido alguma coisa. Por exemplo, a pessoa chega e fala assim, eu estou no Brasil já faz muito tempo. Aí você pergunta para a pessoa, quanto tempo você está no Brasil? Percebe que essa lição 18, ela sim vai mostrar o present perfect, que é present perfect mesmo, até em português, se você bater o olho. Fala, irmão André, paz. Paz, irmão. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Tá jóia. Então, nós estamos vendo aqui agora a lição 18. Eu fiz apenas um resumo, mas depois você pode dar uma olhada nos vídeos também e retomar a 15, a 16 e a 17. E agora que nós estamos aqui na lição 18, é a última aula sobre o Present Perfect. É a última aula sobre o Present Perfect. Tá bom? Então precisa retomar bem a 15, a 16 e a 17 para poder acompanhar. Eu falei sobre as situações da lição 16 e 17, onde é obrigatório o uso do Present Perfect. E aqui tem a 5ª situação obrigatória, onde a gente usa uma palavrinha escrito how long, que é há quanto tempo. Então, se você vai fazer uma pergunta para uma pessoa em inglês, e está se referindo ao passado, e você quer saber há quanto tempo esse passado tem acontecido, há quanto tempo isso acontece, então você usa obrigatoriamente Present Perfect. Não pode usar o passado simples, senão a frase fica errada. Então, nós vamos ver aqui... Pode falar. Não, eu só estou concordando. Sim. Então, você pode perceber, se uma pessoa for perguntar assim, por exemplo, há quanto tempo você tem estado no Brasil? Agora ficou quase que traduzido ao pé da letra. Há quanto tempo você está no Brasil? Percebe que essa frase, embora está no presente, está. Está. Há quanto tempo você está no Brasil? Uma frase no presente. Está se referindo ao passado, não está? Se você for perguntar, eu estou no Brasil há 2 anos, então está se referindo ao passado, que vem até o presente, então present perfect. Mas agora encaixa certinho. O present perfect em inglês se encaixa com o presente em português, se referindo ao passado. Então, há quanto tempo você está no Brasil? Como é que se pergunta isso em inglês? É assim, ó. How long have you been in Brazil? Entendeu? How long have you been in Brazil? Então é assim que pergunta há quanto tempo você está no Brasil. Ou há quanto tempo você tem estado no Brasil. Mas a tradução mais correta é há quanto tempo você está no Brasil. Present perfect. Tudo bem? Aí tem a parte A da unidade 18. Eu vou ler aqui, já traduzindo, depois vocês retomam. Jill is on holiday.
in Ireland. She's there now. Tudo bem? Então tá falando aqui, ó.